Oi, parábola do filho pródigo. Eu acho que é uma das parábolas mais lindas de Jesus. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, ele fala que essa parábola fala sobre o arrependimento humano e o perdão de Deus. Então, ele considerando que Deus é o pai da parábola, e os homens, que seriam os dois filhos, né, representados pelos judeus ou pelos gentios. Vamos lembrar quem eram os judeus, né, que era um grupo étnico-religioso que surgiu no Oriente Médio. E ele foi originário de uma das 12 tribos de Israel. Então, a religião é o judaísmo, então eles seguem a Torá e são descendentes de Abraão. Jacó era neto de Abraão. Então, eles chamam o Deus de Jeová, e eles não consideram que Jesus foi o Messias, apenas uma característica, né? Então, tinham os judeus e os gentios. Gentios eram todos que não eram considerados os judeus, né? Que não seguiam o judaísmo. E é muito linda essa parábola. E só relembrando, né, que Jesus sempre usava o artifício das palavras, ele falava por alegorias, que era uma forma que ele encontrava de se comunicar com as pessoas. Naquela época, as pessoas eram mais rudes, eram mais difíceis de diálogo, de entendimento, né? Mais ignorantes no sentido de conhecimento mesmo, né? E era uma fase muito difícil, porque havia muita desigualdade, havia muita miséria, muita briga por poder, né? Escravidão. Então, era bem difícil ter acesso ao coração das pessoas, ao espírito das pessoas. E Jesus precisava de usar um linguajar, né, mais simples, de forma que todos o entendessem. Vamos relembrar, então, como é a parábola. Ela é um pouquinho grande. Jesus diz, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte na herança. Assim, o pai partiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha recebido, vendeu e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a sentir necessidade de alimentação mesmo, né? Ele não tinha dinheiro, então ficou difícil para ele. Por isso, ele empregou-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele queria encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu chegando e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas de teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava perdido e foi achado, e
e começaram então a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho voltava do campo e, quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este o respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo para o receber de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai foi até ele e ele respondeu: olha, meu pai, todos esses anos tenho trabalhado como uma escrava a teu serviço e nunca desobedeci suas ordens. Mas tu não me destes nem um cabrito para que eu festejasse com meus amigos. Mas quando volta para casa teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, a gente tem muito a refletir nessa parábola, né? Nós precisamos pensar. Primeiro, quem é esse pai? Esse pai que perdoa e fica feliz com a volta, né, de um filho, entre aspas, desnaturado. Quem é o filho mais novo que gastou tudo o que tinha de forma irresponsável, mas ele reconhece que errou e volta humilde pedindo acolhimento? E temos que pensar quem é o filho mais velho. Quem é que errou? Como fica o filho mais velho e o filho mais novo nessa situação? E aí nós vamos ver que o Jesus, ele associa o pai desta parábola a Deus, ao nosso Pai misericordioso. E ele quer mostrar para as pessoas um pai diferente, porque até então conhecia-se o Deus, o Pai, como um pai severo, um pai que punia, um pai vingativo, que foi o pai, o Deus que o Moisés trouxe. Nós temos que lembrar que na época de Moisés, a história era diferente, né? As pessoas tinham mais dificuldades, eram muito mais rudes, tinham dificuldade de entendimento. E Jesus vem, então, para mostrar uma outra face, uma outra forma, a imagem de Deus. E esse era o propósito, que nós entendêssemos que o nosso Pai misericordioso é um Pai bondoso, um Pai que compreende, que aceita, que disciplina, que Ele quer ensinar aos filhos os valores, Ele quer que os filhos sigam os ensinamentos, que são os ensinamentos que vão nos levar à paz e à felicidade eterna. Mas Ele não é um Pai que usa de violência, não é um Pai que se vinga, né? Ele arrisca, ele confia. Assim como hoje nós, pais, nós soltamos os nossos filhos. O filho precisa viver, precisa aprender com os próprios erros e pagar o preço pelos erros, né? Não é assim que acontece no normal? E é dessa mesma forma que esse Pai misericordioso que nós temos nos trata. Ele aceita, ele entende, ele solta, ele nos dá o livre-arbítrio para decidir aquilo que é melhor para cada um de nós. Mas ele aguarda até que nós compreendamos, que nós saímos da linha, que nós deixamos de seguir os ensinamentos, né? Que nós estamos seguindo um caminho que não vai nos levar à felicidade. E que quando nós reconhecermos que nós somos pequenos ainda, ignorantes, que precisamos do acolhimento, da ajuda do Pai, Ele abre os braços, nos recebe de volta e nova chance sempre nos é oferecida. Neste caso, os dois filhos usam do livre-arbítrio. O mais novo, quando ele pede a herança dele, o pai poderia não ter dado, mas ele pediu e o pai aceitou.
E o mais velho, ele decide ficar com o pai. Ele usa o livre-arbítrio dele, tomou a decisão que ele achou mais conveniente, né? O mais novo preferiu aventurar, buscar aventuras, emoções, novos ares, né? Ficar feliz do jeito que ele considerava que era felicidade naquela época. O outro, ele preferiu, de certa maneira, ficar ali, acomodado, mas pensando também nos seus interesses. Naquela época, era muito comum os filhos se casarem, formarem uma nova família, mas continuarem morando junto com os pais. O filho mais novo, assim que ele recebeu, ele vendeu, ele foi imediatamente embora. Por quê? Porque era ofensivo um filho pedir herança e sair da casa do pai. Não se fazia isso, era um grande desrespeito. E esse filho, ele poderia até ser punido, as outras pessoas, a sociedade poderia puni-lo, inclusive com a morte. Então, por isso é que ele vende tudo rapidamente e vai embora. E naquela época também, a divisão dos bens da herança era sempre um pouco maior para o filho mais velho. Os outros filhos recebiam uma porcentagem menor. Então, o filho mais velho, quando ele decide ficar, ele também está pensando nos interesses dele. Ele fica ali acomodado, né? Já está ali de volta, já está ali mesmo com o pai, as coisas já estão bem encaminhadas e ele fica aí. Inicialmente, a gente pensa que o filho novo é que está muito errado, o mais velho está certo. Sim, de certa maneira, sim. Mas o filho mais velho, ele não aceita a volta do irmão, aquele irmão que volta humilhado. O filho mais novo, ele passou muita humilhação, tudo bem, ele aproveitou, gastou toda a herança. Mas quando ele vai cuidar dos porcos, nós precisamos lembrar que os porcos naquela época eram animais detestados pelos judeus, eles eram considerados animais sujos, tá? Era uma coisa que ninguém queria fazer. Então, quando ele vai e deseja comer a comida dos porcos, e nem isso lhe era oferecido, ele se humilha. E ele também se humilha quando ele reconhece o seu erro. Ele fala, né, que na casa do pai dele os empregados são tratados, os servos são tratados de uma maneira muito melhor do que aquela vida que ele estava levando. E olha que os servos nem tão bem tratados assim eram, né? Mas para ver a situação que ele estava. O filho mais velho fica indignado. Indignado. Por que o pai, além de aceitá-lo, de aceitar o irmão mais novo, ainda dá uma festa? E ele pensa, poxa, eu sempre fui tão obediente, eu fiquei aqui, eu ajudei o meu pai, eu trabalhei para ele e não recebi nada, eu nunca recebi nada, nem um cabrito para festejar com os amigos. E ele fica muito revoltado. Esse filho mais velho, somos nós. Quando nós nos acomodamos na nossa rotina, quando nós não entramos de verdade na casa do Pai. Nós fingimos acreditar que estamos no caminho certo. Então, a gente pode até ir a algum templo, um templo religioso, repetir orações lindas, né, decoradas, mas, na verdade, nós não nos dedicamos ao trabalho. Nós não vivenciamos os ensinamentos do Pai, os ensinamentos que estão no Evangelho. Nós não praticamos a generosidade. Muitas vezes, nós chegamos a desejar o mal para o próximo, aquele que falou, fez alguma coisa para a gente, né? Se a gente fica aborrecido, na hora de enfrentar a dificuldade, o que a gente faz? Em geral, a gente se afasta do Pai, né? Até revolta, poxa, como é que meu pai fez isso comigo? Eu sempre fui uma pessoa correta, eu sempre procurei o bem, e aí fica revoltado. Então, isso quer dizer que a internalização das leis divinas não são compatíveis com aquilo que vai dentro do coração, um coração rancoroso. As leis divinas não combinam com um coração rancoroso.
Então, nós não entramos verdadeiramente na casa do Pai. Nós não aprendemos, não entendemos e não vivenciamos o Evangelho. Nós precisamos de tentar enxergar o outro como nosso irmão, como um espelho. Então, a gente vai ver uma pessoa que, como nós, precisa de ajuda, que erra, né, que fica na dúvida, que sente medo, que fica inseguro. Então, a gente está numa escola de aprendizado, todos nós, e todos nós somos iguais e estamos sob a mesma lei. É por isso que a gente precisa olhar o irmão, o próximo, como nós olhamos para nós mesmos, querendo o mesmo bem que nós queremos para nós mesmos. Porque se algo de mal foi feito, a própria vida se encarrega de tomar as providências que serão necessárias, as devidas reparações. Nós não precisamos desejar o mal para o próximo. Então, aconteceu alguma coisa, te feriu, te magoou, olha para o irmão e fala, poxa, que pena, coitado, né? Mas as coisas não são assim. E segue a vida. Fácil, né? Não. Extremamente difícil. Então, nós precisamos de um auxílio mútuo para conseguir viver e praticar o amor e a caridade. É disciplina isso, é trabalho e disciplina constante. Como eu já havia falado, essa parábola é um alegorismo, né? Então, Jesus usa de artifícios de uma forma indireta para passar a sua mensagem para as pessoas. E o que ele quer dizer? Chamar a atenção de todos os cristãos que se afastam do cumprimento das leis divinas, que muitas vezes sabem, mas como eu disse, não vivenciam. E todos nós, né, insistimos em deixar que sentimentos como orgulho, a soberba, a vaidade, falta de amor ao próximo, falta de caridade, de generosidade, prevaleçam em nossas vidas. Qualquer situação, qualquer dificuldade que aconteça, esses sentimentos vêm à tona. Quando alguém faz alguma coisa de ruim, né, que te desagrada, o que vem imediatamente? A raiva, o orgulho, a presunção, a prepotência, tudo isso fala mais alto. E é isso que nos irrita, e é isso que nos incomoda, e é isso que nos faz tomar atitudes, né, de desejar o mal para o outro. Esse filho pródigo, o filho mais novo, que pede a sua herança e faz tudo rapidamente sem refletir, pensando apenas nos prazeres do mundo, de viver em um lugar muito distante, ele não vai construir nada de bom, ele não vai adquirir nenhum conhecimento construtivo. E da mesma forma somos nós, quando nós nos deixamos levar pelas ilusões da materialidade. Quando nós nos afastamos da casa do Pai. Deixar de, por exemplo, né, fazer uma oração, ir a um templo religioso, fazer o culto no lar. No domingo de manhã, de sol, por exemplo, ir para o clube, encontrar com os amigos. É uma troca. Não é necessário ficar enclausurado o tempo todo. Então, se a gente tirar um pouquinho de um dia, né, um por dia ou por semana, né, é tão pouco. É tão pouco que nos é pedido e a gente sente muita dificuldade. Então, aí nós somos o filho pródigo. Porque nós nos afastamos, permitimos que a materialidade sobressaia, fala mais alto na nossa vida, né? E a gente faz isso quando a gente percebe o preço que vai pagar, né? Vai deixar de tomar um banho de piscina, vai deixar de tomar uma cerveja com os amigos no final de semana, vai deixar de assistir a novela ou um filme à noite, né? Tem tanta coisa, o preço pra gente às vezes é muito alto e é por isso que a gente vai adiando. Ah, não faço isso porque não dá tempo, eu chego tarde, trabalho muito. Aí quando eu chego, eu quero atualizar as notícias lá no celular, eu quero ver uma televisão, quero descansar, não quero fazer nada. E aí a gente continua permitindo que a rotina e a materialidade nos afaste da casa do Pai. Mas
quando a gente reconhece a miséria, da mesma forma do filho pródigo que passava fome e desejou comer a comida dos porcos e não conseguiu, relembrando que os porcos eram animais detestados pelos judeus, aí ele escolhe olhar para dentro de si mesmo, voltar para dentro de si, buscar dentro dele o que estava errado. E compreendendo, ele com humildade, ele tenta se reerguer, voltar à casa paterna, pedir perdão, reconhecer que errou. E voltar não como filho, mas voltar como um empregado. Porque os servos do pai na época eram mais bem tratados do que estava acontecendo com ele, que não podia comer nem a comida dos porcos. E a gente também precisa fazer isso, voltar para dentro de nós mesmos e reconhecer a nossa pequenez, nossa leviandade, o tanto que a gente fica buscando em coisas inúteis. Quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? Nós perdemos a hora olhando para celular e é difícil às vezes dispensar um minutinho para ouvir alguém falando, para poder ler, fazer uma boa leitura, para meditar, para falar sinceramente, né, numa oração, falar com o Pai. E o pai da parábola é como o nosso Pai misericordioso, né? O nosso Deus amoroso, aquele que a qualquer momento nos recebe de braços abertos, com muita alegria, com amor e com o perdão, para nos receber. E assim, quando o pai lá da parábola fala para os servos, né? Coloca-lhe uma roupa, calça-lhe os pés com calçado e coloca um anel no seu dedo. O anel tem o símbolo da aliança, né? Da união, daquele compromisso. As pessoas, né, que querem viver juntas, unidas matrimonialmente, colocam uma aliança de compromisso. É o símbolo do compromisso da união. O calçado, naquela época, os servos andavam descalços, então eram só os donos, os proprietários, né, que podiam andar calçados. Então ele manda que se coloque um calçado nos pés do filho e o recebe com amor e com perdão. Esse é um pai amoroso, um pai cuidadoso. Ele poderia ter se recusado, ficado nervoso, botado para fora, dado um sermão, não tê-lo aceitado de volta, né? Mas ao contrário, ele abre os braços. Ele chama o filho de volta para o convívio da família e Deus sempre nos chama também. Nós erramos, ele abre os braços e diz: vem, eu estou aqui. Mas para ele dizer, você precisa querer, você precisa pedir. Ele fica lá pacientemente, esperando, aguardando até a hora que nós nos despertemos para aquilo que realmente tem importância em nossa vida. Nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos erros. E isso acontece através do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos de verdade, reconhecemos, sim, eu tenho essa fraqueza, eu sou orgulhoso, sou vaidoso, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar. E quando a gente estende a mão, Deus está lá, de braços abertos, com o coração cheio de amor e prontos para nos ajudar. É uma parábola muito linda, muito. E ela nos faz refletir, primeiro, o amor incondicional de Deus por todos nós. Esse Pai que sempre está disposto a acolher, a perdoar e a nos dar uma nova oportunidade. Ela nos faz refletir para aquilo que é verdadeiro na nossa vida. Para o verdadeiro arrependimento. É esse verdadeiro arrependimento que vai levar ao perdão. De entendermos, né, que teremos o perdão e uma nova chance.
ela nos mostra que o quanto que a humildade é importante na nossa vida. Ser humildes como Jesus o foi. Jesus, que era grande, era poderoso, ele podia tudo e vivia na maior humildade. Ele era puro de coração, né? Não é? E vivia de forma humilde. Ele era humilde, com toda a sabedoria, com todo o poder que ele tinha. Então nós precisamos ser humildes, especialmente para reconhecer. E uma outra reflexão que é importante: o ressentimento, a mágoa, a raiva, é uma punição que nós mesmos nos damos. Quando nós sentimos isso, essa raiva, esse ressentimento, essa mágoa, isso só aumenta a nossa dor e nosso sofrimento. Isso não traz nada de bom e não resolve nenhum problema. Às vezes a gente passa anos a fio, 20 anos, 30 anos, lembrando de uma coisa que aconteceu lá atrás. De repente era uma coisa boba, uma coisa simples, que poderia ter sido resolvida com uma boa conversa. E a gente passa grande parte da nossa vida sofrendo, sentindo dor, porque sofre quem guarda a mágoa e a raiva, não é quem fez. Então, o ressentimento é uma punição que nós mesmos impomos à nossa vida. Então, nós podemos, da forma como o filho mais velho, ficar ali, estagnado e rancoroso, com o coração distante. Mas se nós formos humildes, como o filho mais novo, que é o chamado filho pródigo, reconhecer que errou, ser humilde e voltar atrás, pedir ajuda, estender a mão pedindo: me ajuda, eu preciso. Com certeza, o nosso Pai misericordioso abrirá os braços e nos receberá com muito amor e carinho. Então vamos refletir. Quem somos nós? O irmão mais velho ou o irmão mais novo?